Fisioterapeuta, você não sabe como precificar o seu atendimento ou não sabe se está justo o valor que você está cobrando para as suas consultas? Então vem comigo que eu vou te ensinar 7 passos estratégicos para você conseguir precificar o seu atendimento fisioterapêutico. Olá, meu nome é Carol Lima, eu sou fisioterapeuta, especialista em gestão empresarial e fundadora da empresa Fisioempreendedor, que é uma empresa de mentoria e educação em gestão empresarial para fisioterapeutas. Se você gosta desse tipo de conteúdo de fisioterapia e gestão para fisioterapeutas, toda quinta-feira às 19 horas no YouTube e Spotify, eu posto um vídeo novo do podcast Fisioempreendedor. No meu website www.fisioempreendedor.com.br, eu posto artigos nos temas que eu abordo no podcast. E o tema de hoje a gente vai falar sobre 7 passos estratégicos para que você consiga precificar os seus atendimentos fisioterapêuticos em um preço justo. Para que você entenda como eu montei esse material, é necessário que eu cite para você quais foram as bases desse guia. Eu usei 3 pilares. O primeiro é a minha experiência pessoal. Entretanto, para que ela seja validada e sustentada, eu usei outros 2 pilares extremamente importantes e um pouco mais controlados. O segundo pilar, então, são os instrumentos legais que regem a nossa profissão. E o terceiro são os conhecimentos administrativos. Os 7 passos que eu separei para vocês são Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos, Desejos pessoais, mercado e cultura, custos fixos e variáveis, capacitação profissional e experiência, público-alvo e valor agregado. Então, antes de iniciar, a gente precisa falar sobre as bases que regem a nossa profissão, as leis. Para quem não conhece, já existem tabelas que o próprio COFITO apresenta para a gente da média de valores nacionais. Essa tabela é chamada de Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos. Ele tinha outro nome antes, que era o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Hoje ele é chamado de Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos, que é o RNPF. Nessas tabelas você encontra as descrições dos procedimentos e serviços que o fisioterapeuta executa e que são reconhecidos pelo COFITO. Ao final de cada serviço, você já encontra o valor que eles referenciam. Porém, para você entender como funciona essa precificação, existe um valor chamado coeficiente de valoração, que há poucos anos atrás também tinha outro nome, que é o coeficiente de honorários fisioterapêuticos. E hoje ele é chamado de CV, coeficiente de valoração. A cada ano é determinado um valor para cada coeficiente de valoração. No ano de 2023 foi determinado que cada coeficiente de valoração, cada CV, tem o valor de 73 centavos. Então, cada CV corresponde a 73 centavos. Na tabela, você vai encontrar na primeira coluna o código do serviço, na segunda, a descrição do serviço e procedimento fisioterapêutico, na terceira, você encontra o CV e, por último, o valor de cada consulta. Se de repente na sua cidade for uma cidade menor, você achar que esse valor é muito caro, muito elevado, existe uma margem máxima que você consegue reduzir esse valor. Você pode reduzir no máximo 20% do valor de referência da tabela brasileira de procedimentos fisioterapêuticos. Abaixo disso é considerado concorrência desonesta ou desvalorização da profissão. Caso você tenha uma especialização reconhecida pelo COFITO, você também pode aumentar 20% desse valor de referência. Agora a gente vai para o segundo passo, que são desejos pessoais. Por mais que a gente já tenha ciência qual é o referencial que o conselho respalda para a gente e apresenta para a gente, para que a gente tenha uma certa noção, a gente precisa reconhecer quais são os nossos desejos pessoais, a partir da nossa cultura, da nossa experiência e do nosso autoconhecimento, da nossa autoanálise. Então, é importante que você reconheça qual é o valor que para você seria justo. Qual é o valor que, dentro do seu conhecimento, potencial e realidade, considera importante receber? Então, esse valor é um valor mensal. Então, por exemplo, se eu quero ganhar R$ 3.000 no final do mês, estipular R$ 100 a cada consulta, eu preciso realizar 30 atendimentos para que eu alcance esse meu objetivo. Por outro lado, se você quiser validar esse valor total, entra no meu site, lê o artigo, que eu falo sobre esses 7 passos de forma detalhada, e faça a atividade que ela pode te guiar melhor. No terceiro passo, a gente já entra em mercado e cultura. Para que você consiga definir esses valores, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Através da pesquisa de mercado, você consegue fazer um levantamento de dados
e informações que vão te nortear a chegar num valor que a sociedade, em que os clientes vão ter uma adesão mais alta. Para essa pesquisa de mercado, eu sugiro você fazer para dois públicos. O primeiro, os concorrentes. Quando eu falo de concorrentes diretos e indiretos. Quais são os concorrentes diretos? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu atendo em domicílio e eu atendo na fisioterapia neurofuncional. As pessoas que também trabalham na mesma área, no mesmo modelo, são concorrentes diretos. Mas eu preciso considerar também os concorrentes indiretos, ou seja, estúdios de pilates, academias, ou até mesmo o fisioterapeuta neurofuncional, porém que atende em ambulatório ou em clínica. Quando o cliente se encontra frente a possibilidades, ele pode ou não escolher você ou o seu concorrente, direto ou indireto. Seja por preço, seja por comodidade, seja por, enfim, N fatores. Então, eu sugiro que você faça essa pesquisa de mercado com duas tabelas diferentes. Uma tabela para concorrentes diretos e outra tabela para concorrentes indiretos. Para isso, você vai seguir 3 passos. O primeiro passo é fazer uma pesquisa no Google mesmo, dos profissionais que atendem com o mesmo tipo de serviço que você, em domicílio e neurofuncional, por exemplo. Em uma coluna da tabela, você vai colocar o nome dessa empresa, o nome desse profissional. Na segunda, você vai colocar tipos de serviços que ele oferece e os valores. Na última tabela, você vai colocar um diferencial. A ideia de você pegar o contato deles não é somente para registro, é para você entrar em contato de fato com essas pessoas e perguntar sobre os serviços, valores e diferenciais que eles apresentam. Existe um outro tipo de pesquisa de mercado que é feito com clientes, ou seja, os seus potenciais clientes. Você tem 2 maneiras de fazer uma pesquisa de mercado. A primeira é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais complicada, dá um pouquinho mais de trabalho, mas que é possível ser executado. Você vai fazer um formulário. Pode ser no Google Forms, enfim, pode ser em outra plataforma, mas sugiro que você faça de forma digital e você vai distribuir esse formulário com perguntas específicas para essas pessoas responderem. Dentro desse questionário, eu sugiro que você coloque gênero, idade, estado civil, bairro que mora, grau de escolaridade. Você já fez fisioterapia antes? Qual era o valor que pagava nessa fisioterapia, caso tenha feito? E qual o valor mínimo e máximo que essa pessoa pagaria? Então, essas são algumas perguntas básicas que eu colocaria no meu formulário. Uma outra forma para você fazer uma pesquisa de mercado que não é tão específica quanto essa anterior é você pesquisar na própria internet e redes sociais, como, por exemplo, grupos do Facebook, por exemplo, de AVC, Parkinson, entre outras patologias ligadas ao tipo de atendimento que você faça. Analise comentários nos vídeos do YouTube com temas que se relacionem com os tipos de patologia que você trata, que você reabilita, que estão relacionadas com o seu público, com a amostra que você atende. Ou também pesquise no Google as avaliações que os clientes fazem nas empresas que estão registradas no Google Meu Negócio. As pessoas costumam apresentar e colocar na internet as suas dores e seus desejos. Elas compartilham informações que podem interferir no seu tipo de atendimento. Com isso, você sabe o que elas procuram. Se você oferece o que elas procuram, se você traz solução para os problemas delas, você pode colocar um preço maior no seu serviço. Porque você vai simplesmente solucionar um problema dela, você vai sanar a dor que ela está relatando, que ela está reclamando para você. Então, você vai ter base e estrutura para sustentar, às vezes, um valor mais alto. O quarto passo, por vezes, ele é banalizado pelos fisioterapeutas, principalmente porque tem números. Mas não faz sentido você pensar em ganhos financeiros sem pensar nos custos, sem pensar nos gastos. E os gastos principais que de primeiro você precisa pensar são os gastos fixos e variáveis. Mas, Carol, o que é custo fixo e o que é custo variável? Custo fixo é aquele que você conta todo mês. E por mais que em valores ele possa mudar a cada mês, você tem certeza que no mês que vem ele vai vir. Você tem certeza que mês que vem você vai pagar. Exemplos disso são aluguel, conta de energia, internet, água. Já um custo variável é aquele custo que oscila, você não tem certeza que vai vir todo mês.
Então, por exemplo, quebrou alguma coisa, você vai precisar gastar para substituí-lo ou consertá-lo. Então, é um custo variável. Mês que vem, eu não sei se vai quebrar ou não alguma coisa. Pode ser que não quebre. Então, não estou contando que vai ter algo que vai precisar ser consertado. Para esse passo, eu sugiro que você faça outra tabela. Você vai fazer uma tabela apenas, entretanto, separando custos fixos primeiro e depois todos os custos variáveis abaixo. Então, primeiro, você vai colocar quantidades, né? Então, 1, 2, 3, 4, vai listar para você ter noção da quantidade de contas que você tem no mês. Na sequência, na segunda coluna, você vai colocar os custos, então, aluguel, energia, internet, ou então os custos variáveis, conserto de equipamento tal, taxas administrativas do cartão. Na terceira coluna, você vai colocar os valores. E por último, vai classificá-los entre fixos e variáveis. Por que você vai fazer isso? A partir do momento em que você registra, reconhece e analisa que existe um custo todo mês, você sabe qual é o mínimo que você precisa ganhar para suprir com esses gastos. E não só isso, você também sabe onde você precisa e pode mexer para reduzir esses custos e no final do mês conseguir ter mais resultados. No quinto passo, que é de capacitação e experiência, eu sugiro que você faça uma autoanálise. Porque existe uma cultura na qual a experiência ela pesa muito mais do que a sua capacidade, do que a sua capacitação profissional. Claro que a experiência ela te traz muito mais segurança. Em contrapartida, você precisa reconhecer não somente essas capacidades profissionais, mas também características pessoais que vão interferir diretamente na sua atuação e no êxito do seu serviço. Você precisa se questionar se o conhecimento que você já tem faz jus ao preço que você vai cobrar. Então, eu sugiro que você faça essa análise fazendo algumas perguntas. É claro que no artigo que eu apresento no meu site, existe um conteúdo mais completo, mas eu já adianto aqui algumas perguntas pertinentes ao tema. Primeiro, quem é você? Quais características que você tem que te favorecem e quais características que você tem que te prejudicam? Você acha que já tem capacidade de reabilitar, prevenir e promover saúde? O quanto você se esforça para superar esses limites e sair da zona de conforto? E quais limites te fazem permanecer na zona de conforto? Lembrando que, por mais que você também não tenha experiência, você tem uma profissão que surgiu a partir de um ensino superior. Você tem capacidade como ser humano, não só de aprendizado, mas de características que podem te fazer um bom profissional. Você conhecer técnicas fisioterapêuticas de reabilitação, métodos, não garantem que você vai ser um bom profissional. Você precisa de outras características que te formam um profissional como um todo, e não somente um fisioterapeuta. Em penúltimo lugar, a gente vai falar de público-alvo. Público-alvo são dados dos nossos clientes que são um pouquinho mais superficiais, não são tão aprofundados quanto uma persona. Você precisa pensar em quem vai comprar o seu produto. Então, existem alguns dados importantes para você conseguir configurá-los. Geralmente, os termos são de definição social, econômica e demográfica. Alguns dados que são importantes: estado civil, formação, gênero, hábitos de compra, idade, profissão e região do país. E por último, e não menos importante, o sétimo passo: valor agregado. Valor agregado é justamente o que te diferencia do seu concorrente. Prevenir, reabilitar e promover saúde são a base da fisioterapia. Por outro lado, como você vai apresentar isso? Entrega, apresentação, enfim, tudo isso vai destacar você do seu concorrente e agregar valor. Então, basicamente, agregar valor é o que vai além. É o que vai além de somente entregar um serviço. É o que vai além de somente entregar o que o seu cliente espera. É o que vai fazer o seu cliente lembrar de você. Um exemplo disso é a Starbucks, porque ela não oferece um produto, ela também te oferece experiência. E normalmente os lugares que oferecem experiência é o que fidelizam os clientes. Então, por exemplo, você atende fisioterapia e tem um estúdio de pilates. A gente sabe hoje que estúdio de pilates tem um a cada esquina, né? O que vai fazer o cliente comprar de você, que cobra R$ 350 a mensalidade de 2 vezes na semana, e não do seu concorrente que cobra R$ 180 pelo mesmo serviço?
É aí que entra a jogada. Agregar valor no seu serviço vai fazer com que você se destaque, se diferencie e faça com que o cliente enxergue você e pense que vale a pena gastar cada centavo com o serviço que você oferece. Quais outras formas específicas para a fisioterapia que podem agregar valor? Você pode fazer um atendimento personalizado e individualizado que se modifica conforme as necessidades do cliente e que você apresenta num aplicativo próprio. Ou um ambiente com uma decoração diferenciada, uma iluminação acolhedora, um som específico que caracterize a sua marca, um aroma no ar, uma água saborizada, café, cappuccino, bombom, bala, ou então em períodos em que você fica de recesso, por exemplo, você oferecer um conjunto de vídeos de orientação, de exercícios para que o cliente possa fazer em casa, ou após a alta você faça uma cartilha de orientações específicas, né, para que ele tenha essa alta supervisionada, ou essa alta de forma mais autônoma, né? Então existem várias formas que você pode apresentar um valor e agregar valor no seu serviço e que justifique um valor mais alto, ganhando assim da concorrência pelo mesmo serviço. Bom, é isso, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Lembrando que no site existe um artigo mais detalhado com as atividades que você possa fazer. Então, se você tiver interesse, é só entrar no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que assim que eu puder, eu respondo para vocês. Beijo grande e até a próxima.